A página é do livro Aulas da Vida, Chico Xavier. Tá? O texto é Os Três Crivos. Certa feita, um homem esbaforido agachou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em particular. Espera, ajudou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observamos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então, exato, de certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade? Ainda que não seja real, o que julga saber, será pelo menos bem o que me queres contar? Hesitante, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio. Então, recorramos ao terceiro crivos, o da utilidade, e notemos o proveito de que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates, em questão de maledicência. Irmão X, Huberto Campos. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a toda a espiritualidade amiga dessa casa, agradecendo por estarmos aqui nesse momento, de corações abertos, de mente aberta, recebendo todas essas vibrações benéficas à nossa saúde física e à nossa saúde espiritual. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco, permaneça junto a nós, nos orientando, nos intuindo, nos mostrando sempre, Pai, o melhor caminho a seguir. Que possamos estar sempre com amor, bondade e alegria em nossos corações. E onde quer que estejamos, sejamos sempre instrumento do seu amor. Que o Senhor permaneça junto a nós, a espiritualidade possa estar sempre nos intuindo, e assim, Senhor, caminharmos sempre na sua luz e na sua paz. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos aqui o nosso amigo, querido irmão, Brando Vargas, da ABBM, e ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, parte 4, Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do Espiritismo. Tenha uma boa palestra. Fique com Deus. Bom dia a todos. Bom dia é bom, não tomaram nem o café que vão tomar depois, né? Tá bom, pessoal, como a Carla falou aqui, o meu nome é Brando, né? Brando Vargas. É sempre quando o pessoal fala, Vargas e tudo, sim, não é? O pessoal conheceu muito que
desde a década de 80, era minha mãe, né? A Lucy Vargas, que já há um ano e alguns meses, né, já está no plano espiritual, e na véspera, não foi? Nelly até, né, falou comigo, como é que eu faço para ver a Lucy? Né? Quinta-feira nós fomos lá e na sexta ela fez a passagem dela, né, em novembro, né, há uma semana antes do aniversário dela. Então, hoje nós estamos aqui para conversar sobre Sócrates e Platão, a ideia, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Só que a nossa proposta, como já foi lida aqui na página inicial, é aquilo que Jesus sempre nos orientou, ampliar, não é isso? Porque a sensibilidade depende da gente ajustar a nossa capacidade de enxergar a nós próprios, o nosso coração. E por aí vai. E sendo assim, de vez em quando me pedem, né, de vez em quando a gente está com o radar mais ligado, às vezes não está, né, dependendo do dia. Aí a espiritualidade, na semana passada, até me pediu uma historinha. Hoje, outra. E às vezes a gente está falando aqui, preparo um monte de coisa aqui para vocês. Dessa vez eu preparei, usando até as IAs, vocês vão ver aqui, né? Jesus conversando com Kardec, com Sócrates e por aí vai. E aí aí pedem. Por quê? Sempre tem alguma coisa que, principalmente, a pessoa que está falando tem que escutar, e também, né, os presentes, não só os do campo mais denso, como também do campo mais sutil, que apresenta-se aqui, de vez em quando, uma sala muito mais extensa, com 10 a 20 vezes mais a quantidade de pessoas no plano mais denso, no plano físico aqui presente. E hoje não é diferente. Então, vamos lembrar aqui a solicitação sobre uma parábola, uma historinha muito conhecida, dos cegos e o elefante. Então, um rei de uma civilização, né, um povo em que todo mundo nasceu cego e tudo, recentemente eu até ouvi no streaming uma história dessa aí, não é? A gente não fala o streaming, porque é questão que a palestra vai estar no YouTube, mas quem viu sabe que foi um apocalipse diferente, que 500 anos depois, toda a humanidade estava cega e um ou outro que enxergava. Bom, então essa população aí, da historinha, todo mundo cego, e o rei resolveu chamar vários sábios para poder ver qual era o entendimento de um animal que tinha aparecido, que era o elefante. Talvez alguns se recordem dessa palestra. O primeiro, então, indo logo ao primeiro sábio, que geralmente quando a gente conta essas historinhas, a gente faz um drama, aquela coisa toda, né? Mas professor sabe disso. Vamos direto ao ponto. O primeiro sábio chegou próximo ao elefante, cego. Ele usou das capacidades dele de captação e, sobretudo, a parte tátil. Ele tateou a tromba. Então, no entendimento dele, que tateou a tromba do animal, ele enxergou, é uma serpente, bem grande. Uma que a gente chama hoje em filmes aí até recente, Anaconda, né? Um negócio ali. O segundo sábio veio e enxergou ali, apalpou aqueles dentes, aquelas presas enormes do elefante. O animal é uma lança viva. O terceiro sábio veio, apalpou as pernas e falou: nossa, uma árvore viva enorme que anda. O quarto sábio veio, apalpou o corpo do animal, aquela região enorme do elefante, lateral, não tem? Que tem a barriga, costelas e tudo. E, nossa, uma muralha viva ambulante. A visão dele, com toda certeza. Cada um deles dava lá o seu parecer, a sua ideia. Aí o quinto
sábio foi, apalpou, chegou nas orelhas e falou: nossa, uma cortina viva, fantástica, viva e balança e tal. E o último dos sábios que apalpou o elefante, apalpou o rabo e enxergou uma corda que vinha de um penhasco, um animal grande e tal, e tudo mais. O rei os reuniu e falou: bom, e aí, o que é um animal para vocês? Cada um deu aquilo que percebeu. Na sua percepção, o animal era exatamente aquilo que descrevi que para vocês de cada um deles. E ninguém se entendia. Não é? Óbvio que todos que estavam vendo, também tendo as mesmas faculdades visuais, né, atrofiadas e tal, foram tomando partido de A ou de B e tal, tudo mais. Nada mais, nada menos como acontece no mundo de hoje com todos nós. Aí, cada um tinha uma parte da verdade, mas se achava que tinha a verdade completa com ele. E, na verdade, a parábola está querendo dizer, a historinha, que juntos eles tinham, né, algo maior. E é um ensinamento para todos nós, seja em termos de religião, seja em termos de qualquer tipo de assunto que um conversar. Sempre que alguém dá algum conteúdo, ele está completando aquilo que o outro não tinha e tem que levar em conta aquilo que o outro tinha. O que, infelizmente, nós ainda não despertamos para fazer, mas estamos evoluindo como humanidade, como planeta. Chegamos agora a mais um juízo geral, a mais uma transição planetária de mundo de prova e expiação, indo para o mundo de regeneração, sendo que a anterior, sabemos, ela teve um encerramento com a chegada de Jesus, né, do primitivo para o provas e expiações. Então, a gente inicia a nossa conversa de hoje falando, né, isso aqui já foi a IA, tá, gente? Trazendo Jesus, aí eu me levanto um pouquinho, né? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Os tópicos todos, com as intervenções necessárias, são esses aqui, né, os pontos de convergência deles, o início que nós precisamos saber, que às vezes sobre hinduísmo, né, o zoroastrismo, do judaísmo para o cristianismo, e aqui eu coloco a Septuaginta e a Vulgata, que o seu Maceió adora, até conversei com ele hoje, ele já deve estar lá assistindo, falando, e do ano tal, do ano 72, tudo, ele já falou aqui uma vez, ele já com a memória, o aspecto tríplice da doutrina espírita, Jesus e Sócrates, as particularidades, e são bastantes, as 3 revelações, o espiritismo, né, Sócrates e Platão, conhecimento de si mesmo, que já escutou falar da maêutica, de Sócrates, por aí vai, a importância do autoconhecimento e uma conclusão. Tá? Aqueles, a IA já me gerou, né, eles aqui com uma conversa, tomando um cafezinho, Kardec, Jesus, Sócrates e Platão. E aí nós começamos já por aquilo que foi a página inicial, que Humberto de Campos colocou no livro, né? Ditou para Chico Xavier. Os 3 crivos da conversa de Sócrates, ditado pelo irmão X lá no livro Lições da Vida. Verdade, bondade e necessidade. Alguém vem conversar uma coisa contigo? Mas isso, gente, é o que o espírito evoluído faz. Porque a gente, não é? A gente presta logo atenção na fofoca. O quê? Me conta mais do babado. Mas o espírito evoluído, né, como Sócrates, ele já está ali, não, espera aí, vamos ver se você que vai me falar é um negócio, né, que vale a pena. A informação é verdadeira? O que vai ser bom? O que vai ser exposto é necessário? Não é? Então, se não for, esquece em terra. Para quê? Evitar discórdia, né, fofoca, e por aí vai. Então, ele já deu esse conselho antes. Óbvio que Sócrates é um espírito evoluidíssimo. Né? O Cristo é mais. O Cristo é o governador planetário. Cristo da Terra. Mas há outros Cristos, governadores dos mundos aqui do nosso sistema solar. Há um Cristo solar também,
E aí vai nas hierarquias. Cada Cristo planetário costuma ter, segundo os espíritos, 6 planetas sobre sua orientação. Capela é o Pamir, nem Capela, de Jesus. A Terra é o tal do planeta novo, que o pessoal vai também. Nós estamos todos sobre o quê? Os cordeiros de Jesus. E Jesus disse que não deixará desgarrado nenhuma ovelha do seu rebanho. E aí a gente tem já o entendimento que nas moradas em que ele é o Cristo planetário, não é? Ele vai conduzindo a gente, o aluno que passou de ano, o aluno que repetiu, e por aí vai. Então, o autoconhecimento desde o início dos tempos, porque a gente vai se instruindo, como falou a historinha no início do elefante, e vai descobrindo coisas. Conforme vai descobrindo, vê que tem mais coisas e vai melhorar a nossa percepção. Lao Tse, isso nós estamos falando ali, dessa época, os filósofos chineses. Então, as frases dele, famosas: quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Dominar os outros é força, dominar a si mesmo é que é o verdadeiro poder, que é a nossa maior dificuldade. Sócrates já disse: conhece a ti mesmo e só sei que nada sei. Jesus também, olha aqui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. E ele disse, salvo isso em Gálatas, e aqui disse ele também: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade faz parte de cada pontinho que a gente está conversando aqui hoje. Desde aquele início, a gente ampliar os nossos horizontes. Eu sei isso, mas tem mais coisas. E por aí vai. É humildade. René Descartes também, quando ele disse: penso, logo existe, logo existo, cogito ergo sum. Reparem, olha aqui, 570 a.C., 1596, né? Olha a viagem que nós fizemos do conhecimento, né? Quantos milhares de anos daqui para cá. E aí chegamos em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que nos aconselha na questão 919A, praticar a autoanálise diária à noite. Chegando na noite, você pergunta: alguém tem alguma coisa para reclamar de mim hoje? Eu me sinto bem com tudo que eu fiz hoje? Será? É aquilo que o espírito elevado faz. Então a gente deve, vamos prestar atenção se a gente quer melhorar, e por aí vai. Lao Tse até Allan Kardec, na França. Vocês reparam que aqui tem mais ou menos a mesma situação. Todos eles fizeram o quê? Falaram de imortalidade e pré-existência da alma. Todos eles falaram de reencarnação. Claro, a ideia, por exemplo, de Pitágoras veio antes de Sócrates e Platão, tá, gente? Era aquela transmigração meia, como se a gente vê em filme, né, que jogam ainda para o budismo, que você veio como homem, aí outra vida você é um cachorro e tal. Não, isso não. Porque o espiritismo, né, os espíritos mesmo nos ensinam que não existe regressão. Quando você atingiu o reino hominal, saiu do reino animal, você já atingiu o livre-arbítrio, inteligência, uma série de situações. Você pode até estacionar, mas não o quê? Retornar ao anterior. A busca pela elevação espiritual, existência de comunicação com o plano espiritual e intermediários espirituais. Conhece alguma religião que não tem isso? Cada um com o seu nome, não tem? Recebeu de alguém, não é? Recebi de Deus, recebi... É a mesma coisa, só dão os nomes diferentes, o mesmo fenômeno. Autoconhecimento e virtude. Como vocês podem perceber, chega aqui o Livro dos Espíritos, chega aqui o Espiritismo, o ponto de convergência desses ensinamentos através dos séculos, e por que não? 2 milênios. A gente percebe tudo. Por isso que o espírita, ele vai estudando, é história, é filosofia, e vai embora, né? O cara vai... Então, a preparação para o cristianismo e o espiritismo, a herança filosófica de Sócrates e Platão.
Eu às vezes mudo de lugar, tá, para o pessoal daqui, né, às vezes não está conseguindo enxergar. Sócrates e Platão combate o politeísmo pagão, foca na espiritualidade e na alma. É claro, nós vamos ver alguns filósofos e vamos ver que tem os espiritualistas, mas nós temos também materialistas, né, que não fala em alma e tal, tudo mais. Mas não é o caso de Sócrates e Platão. Preparam o terreno, desmistificam os deuses falsos, cultivo de ideias éticas e morais. Do Deus falou para fazer isso, Deus falou para fazer aquilo. E daí, infelizmente, acabam escondendo a hipocrisia por trás daquilo ali. Né? Não foi ninguém que falou, é uma coisa do próprio homem. Para o cristianismo, eles já plantaram também o início dessa ideia da base monoteísta para a mensagem de Jesus. É claro que esse trabalho com mais afinco, nós vamos voltar lá atrás em Abraão. Não é para iniciar. Nós tivemos a tentativa também aí no meio do caminho de um faraó, não foi, né, que o Amenófis IV, o Akhenaton, não é? O disco solar, o Deus único e tal, e fizeram aquilo tudo que fizeram com ele. Moisés veio logo depois, né, dinastia ramessita, né, e deu aquela continuidade. E 4, o desdobramento, o Consolador prometido por Jesus, né, a revelação do Espiritismo. Então, nós temos ali hinduísmo, zoroastrismo e os primeiros tempos. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos conversando. Até porque nessa linha evolutiva, né, do hinduísmo ao espiritismo, eu não estou lendo tudo não, tá, gente? Eu vou só, né, colocando. O hinduísmo ele é mais antigo, ele surgiu primeiro, tá? No Vale do Indo e por aí vai. E tem a ver, para quem lê o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, vai encontrar lá, né, eles vindo. Também tem outros que estavam aqui e outros que vieram de outro lugar. Tem uma série de situações, dá um estudo também muito bom. Do hinduísmo nós tivemos aqui o zoroastrismo, e o zoroastrismo tem uma importância enorme. Por quê? O zoroastrismo surgiu na antiga Pérsia, que é o atual Irã, e nós estamos vendo as questões que estão acontecendo, e tudo que está acontecendo hoje tem a ver ainda com lá, e antes dali do Oriente Médio, Capela, não é? E antes de Capela ainda em Sírios, tá? Só citando, porque tem muitos outros conhecimentos para ser conversado pelo que está acontecendo agora. Aí nós tivemos Zaratustra, Zoroastro, tal e tudo. A influência do zoroastrismo, quando, né, os hebreus ficaram lá com eles, é enorme, porque embora o judaísmo tenha uma linhagem muito antiga, o zoroastrismo é visto por muitos estudiosos como uma fonte mais antiga de conceitos monoteístas e dualistas. Tá? Ou seja, bem e mal, anjos e demônios. Esses conceitos de dualismo vieram lá do zoroastrismo, que foram assimilados e desenvolvidos pelo judaísmo durante o famoso exílio babilônico. Então, nós temos dali, né, do judaísmo, a influência para o cristianismo e até a chegada do espiritismo. Nós vamos ver isso, vamos falar daqui a pouco, que o seu João Maceió Agosto, ele está ali embaixo assistindo, que é a famosa Septuaginta e a Vulgata. Bíblia. Então, aqui ficou ruim, eu confesso, para poder ler. O zoroastrismo, embora o judaísmo tenha uma linhagem muito antiga, é visto por muitos estudiosos como uma fonte mais antiga de influenciar conceitos, sobretudo o monoteísmo e o dualismo, bem, mal, anjos e demônios. Deus, Satanás, e juízo final também. Conceitos que foram assimilados e desenvolvidos pelo judaísmo durante o exílio babilônico. E esse fogo aqui é porque o zoroastrismo tem o fogo, símbolo mais sagrado, né, central lá na fé deles, e tem muito a ver com tudo que nós vemos no judaísmo. E um pouco mais do zoroastrismo, nós temos a cosmologia e os sacerdotes. Eles tinham os auras, daevas, magis ou magoi. Na divisão dos seres, os auras, deuses bons, devas, demônios, os magis ou mog, né, castas sacerdotais. As influências teológicas que nós temos aqui, que introduziu os conceitos, a escatologia zoroastrista, ou seja, a doutrina do fim dos tempos, que nós vemos até hoje,
que foram eles que trouxeram isso, contaminaram o judaísmo e estamos aqui com elas. O triunfo no final do bem e do mal, a batalha final entre o bem e o mal, o juízo final, o momento do julgamento, a ressurreição dos mortos, o fim dos tempos, e por aí vai. Vocês já conhecem tudo isso, nós já conhecemos, até como espíritos milenares, nós fomos educados em tudo isso, trazemos isso encarregados em nosso ser, não é? E a gente apenas relembra e vamos ganhar agora novos conhecimentos, ampliando tudo isso. Então, nós temos a Septuaginta e a Vulgata. Se o Marcel assistindo lá embaixo agora, ele vai gostar. A Septuaginta e a Vulgata é o quê? A Septuaginta é a Bíblia grega do judaísmo e primeiros cristãos. A Vulgata é a Bíblia latina, da Igreja de Roma. A Septuaginta é a tradução grega, gente, do Antigo Testamento. Né? Enquanto a Vulgata é a versão latina padrão da Igreja Católica Romana. A origem da Septuaginta é Septuaginta Sept, não tem? 70. Traduzida por 72 sábios judeus para o rei Ptolomeu II. A Vulgata, bem mais nova que a Septuaginta, foi traduzida principalmente por Jerônimo, séculos depois. A importância da Septuaginta é a ponte que permitiu o cristianismo no mundo, né, de língua grega. Tá? A importância da Vulgata, o texto padrão, por séculos depois. A Bíblia da igreja primitiva, que influenciou o Novo Testamento e a teologia, é a Septuaginta, que poucos conhecem hoje. Tá? Só. Quanto à herança do judaísmo, então, nós temos a Septuaginta, falei disso aqui para vocês, né? Permitiu ao cristianismo nascente basear nas escrituras no mundo de língua grega. E para quem lembra aqui, abrindo um parênteses, hoje em dia, o inglês é a língua mais falada no mundo. Qual era a língua naquela época? O grego. Então, quem sabia o grego, sabia. Paulo sabia vários idiomas, inclusive o grego, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Por isso a importância dele, né, para nós conhecermos Jesus hoje, e dentre outras coisas, além de que era inteligentíssimo, muita cultura, e por aí vai. Vários idiomas ele falava. Então, qual é a razão que depois de tantos séculos de atraso, os biblistas dedicaram a tradução da Septuaginta, se ela remete a um tempo muito anterior e tem um conhecimento lá antigo? A razão está, inclusive, lá na capa da Septuaginta da Universidade de Oxford. Não é? Primeiro, nós temos que a Septuaginta é um marco fundamental do Antigo Testamento, a partir da perspectiva judaica. E segundo, a razão para que os primeiros cristãos, né, a escritura era simplesmente o Antigo Testamento grego. Então, a Septuaginta é o chão sobre o qual o Novo Testamento está construído. Tá? Quando os evangelistas põem na boca de Jesus, né, que a gente lê as citações do Antigo Testamento, são palavras que estão lá na Septuaginta que Jesus citou. Tá? Falou. Além da Septuaginta, nós temos a Vulgata. Não é? São documentos distintos. Uma é a Bíblia grega, a Septuaginta, a Vulgata é a Bíblia latina. Veio séculos depois da Septuaginta. A Vulgata, nós vimos que é a tradução, né, para o latim. Jerônimo que fez essa tradução. E aí nós temos essa ideia da Septuaginta para a Vulgata, né, a importância, e a Septuaginta não tem uma tradução ainda, até o momento que eu fiquei sabendo, da língua portuguesa. Tá? Então, o que se conhece hoje mais é a Vulgata. Aí, vindo agora para o aspecto tríplice da doutrina espírita, sabemos que é ciência, filosofia, religião. E isso aí significa o quê? Quem já leu o livro Caminho, Verdade e Vida, já vai entender um pouco mais. Caminho para o conhecimento, a ciência. Filosofia, busca da verdade. Religião, iluminação, amor, consolo, que conduz à verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida, gente? A do plano espiritual. Porque a daqui é um piscar, nós vamos embora. Depois nós voltamos. E vamos.
no período entre uma encarnação e outra, o renascimento nosso, nós ficamos lá na erraticidade, chamado de erraticidade. E nós já ficamos na erraticidade muito tempo. Quantas encarnações nós temos só aqui na Terra? Ou alguém acha que só nasceu aqui na Terra? Teve uma vez um espírito, esse foi o Dr. Fritz, Dr. Hamed, que chegou para mim, alguém falando de ET e tudo mais, e falou, aí, está procurando ET? Nós estamos aqui conversando. Quer dizer, ele estava falando para a gente, nós já viemos de outros mundos, tivemos outros corpos e outras atmosferas, e viemos aqui para a Terra. Não é continuar a nossa evolução. Não acompanhamos de outros mundos. E aqui vamos, e espero que agora a gente acompanhe, porque agora nós estamos vendo de novo celular, internet, nós já vimos isso. Tá? E tem amigos meus que falam, poxa, mas eu vou ser degradado? O que significa isso? Bom, na sua visão, significa que você não vai ter mais geladeira, supermercado, cinema, não é? Todo esse conforto que tem o mundo de hoje, mas você vai caçar, vai se esconder num bicho grandão, um monte de coisa. Isso, e aí você vai ver, né, o que é? Você já passou por isso, nós já passamos por isso aqui. Se você não quiser olhar pelo aspecto moral, pela sua felicidade, não tem? Como é bom fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar a si mesmo, pensa nisso, que aí você já vai entender. Se você for mais materialista, pensa nisso. Bom, então nós temos, relembrando o tríplice aspecto da doutrina espírita, que o pessoal fala para o espírito e fala a sua religião. Ciência, filosofia e religião. É diferente do que você conhece. É uma coisa nova ainda, tem 150 e pouco, né? Tem um tempo. 1857 para cá. 1857. 1957 tem quanto tempo? 100 anos. 57 até agora, não tem nem 200 anos. Não é? E muita gente hoje não conhece e fala, às vezes critica, mas não conhece. E nós aprendemos aí no início da nossa conversa de hoje, que se a gente não conhece o todo, a gente sabe parte da verdade. Vai discutir sem conhecer tudo, em vez de querer aprender mais. Bom, o tríplice aspecto gerado por IA fica mais bonito, né? O caminho para o conhecimento é a ciência, né? A ciência é o caminho, a busca da verdade, a parte filosófica, né? E a religião, nós temos a questão. Então, nós vamos agora ver que Emmanuel diz que o Espiritismo é um triângulo de forças, né? Científico, filosófico e religioso em cada vértice, que funciona como caminho, verdade e vida. Ao investigar fenômenos mediúnicos, temos a ciência. Ao explicar a origem e o destino da alma, que nós estamos aqui o tempo todo e estamos vendo Sócrates, Platão, falando de Pitágoras, de Lao Tse, nós estamos falando de quê? Filosofia. E ao promover a nossa transformação moral, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso aí. Né? Religião. Nós temos a consequência. Jesus e Sócrates, né? Aí gerou, imaginem vocês, no plano espiritual, óbvio que essa conversa aconteceu e acontece. Então nós temos as semelhanças entre Jesus e Sócrates, segundo Allan Kardec, que nós estamos baseados na introdução 4, não é isso? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada escreveram os dois. Combateram o paganismo, a idolatria, missão divina e sacrifício, ensinamentos sobre a alma, foco na moral e na virtude. Trajetórias de Jesus e Sócrates têm muitos pontos em comum. A origem humilde de ambos, a incompreensão e a morte, condenados injustamente, né? O escultor e o pintor, e o carpinteiro. Por quê? Porque o pai de Sócrates era escultor. O pai de Jesus, José, era carpinteiro. A origem humilde dos dois, aí simplificada, para a gente ter aquela questão. Não é? Eu vou até passar isso aqui, porque, né, Carla? Né? O adiantado da hora, né? A gente tem bastante. Então, vamos lá. Os desafetos de Sócrates, são para a gente resumir. Sócrates tinha muitos desafetos. Primeiro, os sofistas, né? Aquele que aponta para o outro, chama o outro de sofista, ele é o sofista, assim
como você aponta e dá um apelido, uma alcunha para o outro, né? Você que é, porque na verdade você está trazendo essa análise de dentro de você e acusando o outro, na verdade, do espelho, né, que você tem em você mesmo. Então, Sócrates, ele tinha como desafeto os sofistas, cobravam pelos ensinamentos. Óbvio, né, que Sócrates divergia deles, e por aí vai. Políticos e liderança ateniense, claro, não podiam, né, faltar. Ele já, naquela época, elite política de sábios da época, sentiu-se ameaçados e ridicularizados. Claro, uma pessoa que está fazendo as pessoas enxergarem a verdade, olhar como todo, né? Tentar juntar e tudo, não é interessante para nenhum poder em nenhuma época do mundo. Aristófanes, vocês sabem quem é Aristófanes? Não é? Você não tem um desafeto, ou vai na mesa mediúnica, vem, achei você, não tem? O obsessor fala, e eu já vi, eu já participei, né, da mesa mediúnica, aquele ali, ó, ainda diz onde você estava, está fazendo o que aqui, sabe onde ele estava ontem, te entrega na mesa mediúnica. Esse era, digamos assim, Aristófanes. Tá? Aristófanes era um dramaturgo cômico, era a maior pedra, digamos assim, o maior crítico de Sócrates. Tá? E os acusadores do julgamento de Sócrates que levaram ele à pena lá por cicuta. Eles fizeram os 3 acusadores de Sócrates, né? Meleto, Anito e Lícon. O acusador principal era Meleto. Tá? Era um poeta jovem, conhecido, né? Era um fantoche dos outros. Sempre tem aquele que fala, não tem? Para quem está escondido atrás, né, que foi empilhado. É assim, o agitador. O Anito era o verdadeiro mentor da acusação e estava por trás. E o Lícon era um orador de Atenas que representava o interesse dos oradores e dos políticos. Então, estava aí esse pessoal. Né? Então, a acusação formal de Sócrates era corromper a juventude, olha só, por abrir a cabeça, não é? E, às vezes, nós temos hoje as pessoas que fazem o contrário, restringem, né? E não ampliam, dão só um tipo de visão. E, às vezes, as crianças aí estão, né, tendo aí uma série de pessoas com suicídios, uma série de coisas que Divaldo falou antes, uma visão mais materialista da vida, né, está tornando o suicídio caso de saúde pública. Não reconhecer os deuses da cidade e introduzir novas divindades. Ele estava combatendo justamente isso, ele estava pregando algo parecido com o monoteísmo. Bom, Jesus tinha também um monte de gente que brigava com Jesus. Fariseus, saduceus, o Herodes Antipas, Pôncio, né, Pilatos, escribas, o Sinédrio, que são os 72 juízes, né? Lá o primeiro, na época, era Caifás e Paulo, depois seria, se ele continuasse, né? E Judas Iscariotes, que depois nós sabemos aí da história, o próprio Leon Denis tem um livro fantástico, onde ele é muito próximo, Leon Denis, desse espírito que nós conhecemos, que foi Judas e depois foi Joana d'Arc, né? Que ela foi acusada injustamente também. Como é que é, né, gente? Essa história que a gente fala de lei de ação e reação e tudo mais. Ela foi queimada e aquela coisa toda. Depois, Leon Denis, num livro, ele faz uma defesa fantástica dela. Esse livro dela é muito bom. Joana d'Arc Médium. E as 3 revelações. Quais são as 3 revelações? Claro, nós colocamos Abraão lá atrás, que é aquele que personificação do monoteísmo. Nós temos, primeiro, Moisés, justiça. Segundo, Jesus, amor. Terceiro, espiritismo, a caridade. Por quê? Foca na vivência do amor e da caridade através do entendimento da vida espiritual. Busca te dar o quê? Um entendimento maior, além daqueles, né, que fica circunscrito a um líder ou outro que fica falando. O espiritismo não tem líder, não tem ninguém. Eu estou aqui falando, você amanhã, né? Vem a Carla, o Henrique, né, o Daniel, você poderia fazer o estudo, você vai se preparar e fazer seu estudo. Tá? Bom, espiritismo, Sócrates e Platão tem uma coisa interessante sobre Sócrates. Sócrates, ele escutava um espírito, um daimon, não é? Sócrates e seu daimon, a voz da alma, a orientação interior, a luz que guia um conhecimento milenar que ecoa no espiritismo. Então, isso significa o quê?
que Sócrates já falava de comunicação com os espíritos. É claro que os gregos tinham os oráculos, o oráculo de Delfos, o oráculo de Tebes, vários oráculos, já eram o quê, gente? Comunicabilidade com os espíritos. Então, os princípios básicos do espiritismo: existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade, né, das existências, comunicabilidade com os espíritos, mediunidade, né, pluralidade, né, dos mundos habitados, não tem só a Terra, tem vários mundos, tanto é que tem o degredo de Capela, e antes de Sírios para Capela, de Capela para a Terra, e agora, segundo Geraldinho, né, da Terra para Quiron e outros planetas. A lei de causa e efeito, ação e reação, falamos aqui até de Judas Iscariote, depois como Joana d'Arc, no que aconteceu. A lei da evolução e o progresso. Nós somos seres o quê? Perfeitos? Não, somos seres perfectíveis, ou seja, a caminho da perfeição. Um dia nós seremos. Quanto tempo? A gente não sabe, depende da gente. Por quê? André Luiz falou que só para você sair, né, do animal que você gosta hoje, que você fala, nossa, parece gente, até chegar ao reino hominal, demora muito tempo. Uns milhões de anos, alguma coisa assim. É bastante. Então, se nós não fomos, já chegamos, nos tornamos homem, reino nominal, não foi nesse mundo. Que dirá que nós, quando nós conseguimos galgar o estágio de sairmos, né, na evolução anímica do reino animal para o reino nominal, o reino do homem. Põe tempo aí. Bom, princípios do Espiritismo, agora junto com Sócrates e Platão. Os escritos de Platão, ficou pequenininho para vocês aqui, registraram os pensamentos contendo conceitos e princípios, né, que é a base do Espiritismo. Imortalidade da alma, pré-existência da alma, reencarnação, só que eles tinham aquela questão da metempsicose, consequências morais dos atos após a morte. Isso tudo eles já falavam naquela época. A ideia de reencarnação no Ocidente, não é? O pessoal acha que o oriental ele tem uma visão melhor disso aí. Mas não é apenas no Oriente, que no Ocidente já tem, a própria Grécia já tinha, quando nós estamos falando aqui. Pitágoras falava muito nisso. Pitágoras veio antes de Sócrates e Platão lia muito Pitágoras, né? Então ele reacendeu tudo isso. Tem conexões também com Anaxágoras e Pitágoras, que vocês sabem. O primeiro filósofo ocidental não foi Sócrates, nem Platão, nem foi Pitágoras. Foi quem? A escola jônica, a primeira? Tales, cidade de Mileto. Foi o primeiro. Embora, né, o Sócrates, Platão e tudo são mais famosos. A purificação da alma, Pitágoras, entendi que seria o quê? Pelo conhecimento. E Sócrates, pela sabedoria e pela ética. Eles estavam errados? Lembra no início do elefante? Não. Só que Emmanuel nos fala que nós evoluímos, o voo, aquilo que faz o anjo voar, né? As duas asas, uma é do conhecimento e outra é a do coração, a do sentimento. Então, cada um estava falando de uma asa. Olha que interessante. Retorno à pátria espiritual, eles também falavam nisso. A alma volta à vida espiritual após a morte, passando pelo que eles chamavam de Hades, hoje a gente entende de umbral, né? Alguns entendem lá de outras religiões como inferno, antes de novos corpos. Olha que interessante isso. Retorno à vida corporal. Platão, almas retornam a novos corpos para um processo de aprendizagem. Platão falava isso, gente. Comunicação com os espíritos, nós temos em Sócrates a questão do daemon, né, que eu falei aqui, falava em guia espiritual, daemon, e ouvia uma voz ou sinal antecipado de comunicabilidade, e que dava boas orientações para ele. Olha que interessante isso. Não é? Vocês sabem o que é a maiêutica? A gente vai resumir aqui a maiêutica. A maiêutica é o seguinte, ela, resumidamente, tem duas fases, ironia e a maiêutica, propriamente dita, chama de dialética, por causa disso. É onde você confronta, na ironia, aquilo que você é, Platão sugeriu isso. E na maiêutica, o parto, onde vai nascer você, suas novas ideias com a maiêutica.
Esse é o processo de autoconhecimento sugerido por Platão, por Sócrates, né? Claro que a gente, quando fala em Platão, porque Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito. Nós só conhecemos sobre Jesus por causa dos apóstolos, não é? E um pouco por historiadores como Flávio Josefo também, por aí vai. Nós só conhecemos Platão por quê? Conhecemos Sócrates por Platão, entendeu? Aí nós temos aqui o autoconhecimento, né? De novo, aquilo que nós vamos lá na frente. Lao Tse, quem conhece outros já sabe que conhece mesmo é iluminado. Sócrates conhece a ti mesmo. Jesus, nega-te a ti mesmo. Aí nós temos Santo Agostinho, praticar a autoanálise, né, diária e tudo. E René Descartes, penso, logo existo. O conhece-te a ti mesmo, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Não é? E Santo Agostinho, na do 919A, ele fala sobre essa crítica no final do dia que você deve fazer antes de dormir. Então, Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento, tá? E tudo porque o mal é o resultado da ignorância e da falta de conhecimento, mas a gente acha que tem a verdade, a gente acha que tem o conhecimento, nós achamos que sabemos mais do que os outros. Nós somos o máximo, o último biscoito do pacote. Nós somos muito bons, não é? A gente não quer escutar ninguém. Claro, a gente vai caindo, vai se arrebentando todo, né? Vai se ferrando, a gente vai aprendendo. Então, ele fala, né, desse autoconhecimento que nos liberta e nos conduz à verdade que nós falamos lá no início, né? Do elefante, as partes, nós vamos juntando. E possibilita o nosso caminho que nos conduz à perfeição. Jesus disse, repetindo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade Jesus está falando? É desse todo que a gente vai adquirindo, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, e Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quem não conhece esses livros, vamos estudá-lo, destaca a importância dessa educação. Tá? Nós temos todo esse processo aqui na dialética de Sócrates, mas eu olho para o tempo, olho para a Carla, né? Aí nós vamos aqui. A dialética de Sócrates, o homem moral, o conhecimento, a atitude, a dialética, né? A desconstrução, que é feita na ironia, né? E que a gente tem uma opinião, a gente acha que a gente está certo e tudo. Aí Sócrates falou, vai, bota tudo isso aqui na ironia, depois tu vai pegar, escutar outras coisas, refletir e tudo mais, tem a maêutica, vai criar novas ideias, vai criar novos hábitos, vai criar um novo ser. Né? A maêutica para alcançar, juntando agora autoconhecimento, evolução, Jesus, Sócrates, Leon Denis, Emmanuel. A maêutica para alcançar a evolução, o esforço e elevação moral, Leon Denis cita aqui, até no capítulo 24, né? Botei até o livrinho aqui, o esforço da evolução moral. Aí nós temos aqui Emmanuel, educação e perfeição. Jesus e a dialética socrática. Aqui a gente vai, né, para uma parte... Olha só, gente, o processo dialético de Jesus com o doutor da lei, para a gente ver como é que está interligado. Isso aqui está em Lucas, né, capítulo 10, versículo 27 ao 37. Prestem bem atenção. No início do processo, Jesus, né, pergunta ao doutor da lei, o que está escrito na lei, como leis? Aí ele vai e fala, respondeste, né, faze isso e viverás. Jesus disse. Ele citou a parábola do bom samaritano para o doutor da lei, e na parte final, que ele respondeu isso, falou, vai e faze da mesma maneira. Aqui é Iaquiou para mim, gente. Olha que interessante. O doutor da lei pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta um doutor da lei, como está escrito lá. Agora você sabe que é a Vulgata, né? Que está escrito na lei como leis? Pergunta Jesus para ele, já que ele perguntou, como ele herda a vida eterna. E aí o doutor responde para Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste bem,
faze isso e viverás. Aí o doutor da lei, né, que estavam sempre testando Jesus, ele perguntou: e quem é meu próximo? Jesus conta então a parábola do bom samaritano. E no final ele pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei responde: o que usou da misericórdia para com ele. E aí aqui Jesus completa a maiêutica socrática dizendo: vai e faz da mesma maneira. Ele transformou aquele início, aquela pergunta, né, que é a ironia, aqui o produto final, que ele mesmo respondeu, não é? Só simplificando essa questão toda de... Então, Jesus usou a técnica da maiêutica socrática quando conversou com o doutor da lei. Tá? Aqui tem até o final. Né? Então, nós temos a imortalidade da alma, né? A pré-existência da alma, a reencarnação, consequências após a morte. E aí, eu vou chegar para vocês o autoconhecimento no livro dos espíritos, meio prático e eficaz. Exame da consciência. Aí nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se pelo esforço em domar as más inclinações, não é? E aí nós temos no livro Céu e Inferno, conscientização de nossas responsabilidades, porque lá fala que quem não fez legal aqui, o que está acontecendo no outro plano de existência. E é claro, né, isso é a transformação dos atributos do espírito, ou seja, inteligência, vontade, pensamento, consciência moral, livre-arbítrio, memória, sensibilidade e sensações. Para encerrar aqui, já estourando a hora e tudo mais, eu queria fazer mais uma. Essa aí já me pediram na outra, lá na do Leon Denis. Aí eu acho que é interessante trazer para vocês, para a gente fechar. Tem uma história que tinha um sábio, não é? Já que é filósofo, né, é Jesus, a gente começa e encerra com uma parábola. Eu até sento aqui, porque a gente já é fechando. É uma história que tem um sábio com 3 discípulos. Eles veem que os discípulos estão muito bem compenetrados, estão estudando, estão fazendo tudo para aprender, e aquela coisa toda. Aí você chega, ele pega e fala: olha, se vocês continuarem assim, vocês estão indo muito bem, eu vou levar vocês para conhecer um grande sábio. Aí, né, o aluno que... prêmio, né? Não tem esse negócio? O primeiro vai para a Disney, o segundo vai para não sei o quê. Né? Hoje em dia, vamos lá. Eles se empenharam, o tempo passou, ele falou: olha, chegou o dia, parabéns, vocês conquistaram esse presente. Vou levar vocês para conhecer um grande sábio. Aí, gente, eles foram lá, subiram na montanha, subindo a montanha, junto com o mestre deles, eles encontraram uma situação interessante, dentre várias. A gente sempre encontra quando está andando. Tinha um rapaz levando lá uns porcos. Tá? E um dos porcos estava andando muito mal e estava atrasando todo mundo. Ia passar o dia e ele não ia conseguir chegar lá no pé da montanha. E os garotos estavam olhando. Aí o cara chegou, estava batendo no porco para ele andar mais rápido, aquela coisa toda que fazem com cavalo, com boi, com tudo mais. E o que aconteceu? Veio um senhor do nada, senhorzinho, e perguntou: posso carregar o porco para você? O cara olhou e falou: pô, quer carregar o porco? Pode. Aí eles adiantaram, chegaram lá onde tinha que chegar. Passou um tempo, eles andaram, conheceram a parte lá de cima da montanha com o mestre, chegaram na casa do sábio. Quando eles chegaram na casa do sábio, quem era? Adivinha? O sábio que estava lá na casa. O velhinho que levou o porco. Né? Só que lá atrás, quando eles viram essa cena, eles perguntaram para o mestre deles: mestre, por que aquele homem levou o porco? O mestre: ele levou o porco porque ele viu uma cena assim, né, ruim, né, um maltrato, aquela coisa toda. Ele não ia ficar bem com a consciência dele se eu não fizesse nada. Ah, tá. Aí tá, chegaram lá em cima e
o grande sábio, né? Era aquele velhinho que levou o porco. Aí eles ficaram o dia todo com o sábio, passearam, lá, né, conversaram, ensinou muita coisa para eles, tal, tudo mais. Chegou lá no momento da despedida, um ficou olhando para o outro, falou, eu ajudo vocês mais em alguma coisa? Aí eles olharam, bom, já que estamos aqui, né? Ajuda sim. O senhor, lá embaixo, aí contou a situação para eles, conduziu o porco, tal, tudo mais, tal. E aconteceu isso. Por que o senhor fez isso? Aí o grande sábio, carreguei o porco? É? Gente, desculpa, mas eu não estou lembrando disso. Eu realmente não vou poder ajudar vocês. Fico devendo essa resposta. Aí eles, tá bom, foram embora. Aí ficaram pensando, caramba, ele levou o porco pesado. Aquela coisa toda, não lembra? Como é que pode isso? Né? Aí, ele até deu desculpa, o grande sábio, eu já estou velho, né? Tal. Eles desceram com aquele intrigado. Aí perguntaram para o mestre dele, mestre, por que ele... Aí o mestre olhou para eles e falou, vocês, mas eu disse que ele carregou o porco, por quê? Por uma questão de consciência, não é? De fazer a coisa direita. Mas, na verdade, ele carregou o porco por outra coisa. Porque fazer o bem para ele, fazer o correto para ele, já é uma coisa tão natural, e ele faz isso tantas vezes em tantas situações, que ele nem vai se lembrar que fez aquilo com o porco mesmo. Não é? Eu fiz aquilo com o porco, faria aquilo com o porco, pensei eu, porque eu vejo que era a coisa certa, mas eu estou fazendo, eu ia sentir que está doendo, que é pesado e tal, ia reclamar. Por que eu estou fazendo isso? A gente não faz isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tinha que pensar? Inventei moda. Né? Mas ele não. Porque ele já faz isso tanto que para ele é natural. E por isso que ele não lembra. Daí a gente tem, para finalizar, não é? Sócrates, Platão, Jesus, Lao Tse e tudo, a diferença entre o processo de transformação, ou seja, a jornada e o momento final, a transformação e a transmutação. Nós estamos no processo perfectível, fazemos o que é certo, e devemos fazer muitas vezes e ainda nos reclamamos. Por que tanta disciplina? Por que tem que fazer? Por que não sei o que lá, não é? 1000 vezes, quem lembra daqueles filmes que falam, né? Faz 1000 vezes para a direita, faz 1000 vezes para a esquerda. Por que eu vou ter que fazer tanto isso? Isso cansa e tal, tudo mais, não é? Mas ele já passou por todo esse processo e já se transformou. E ele se transmutou. Ou seja, ele já é um espírito de luz. E fazer para ele o bem, amar o próximo, né? Lidar com as pessoas, já daquele jeito já é natural para ele. Para a gente ainda não. Então, nós estamos em transformação. A diferença, né? Chegar à transmutação. O degrau final, que é o espírito de luz, né? Que é um irmão mais antigo, como é o caso de Jesus. Então, com isso, eu espero que vocês estejam já... Né, eu tenha atingido aqui um pouquinho da ideia, porque não adianta eu passar aquele conhecimento sem tentar buscar alguma coisa no coração, não é? Conhecimento, e não botar a gente um pouquinho para refletir sobre todas essas situações, tá? Então, eu já dei uma estouradinha, né? Eu agradeço, como sempre, o carinho da atenção de vocês, e que todos tenham um bom domingo, e obrigado pela oportunidade, mais essa oportunidade de estar aqui, né? Podendo falar mais um pouco do Espiritismo, mais ainda de Jesus, de autoconhecimento, para eu poder, né, lembrar mais um pouco que o primeiro sou eu, né, porque o estudo quem faz é para a pessoa que está fazendo, porque
depois que fala, está escutando e teve que estudar. Tá bom, pessoal? Um bom domingo a todos. Nós é que agradecemos. Agradecemos muito mesmo, Brando, e convidamos a você a voltar muito mais vezes. Muito obrigado por todo o conhecimento, por toda a instrução, por tudo que você veio nos trazer nessa manhã, com tanto carinho, com tanto amor, né? E agradecemos muito. E que possamos levar todos esses ensinamentos, esses conhecimentos para o nosso dia a dia, né? Cada dia caminhando um pouquinho mais, evoluindo e aprendendo. Muito, muito obrigado. Agora vamos fazer a nossa prece final e depois teremos o passe, depois da prece final. Então, elevando nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo e agradecendo a essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, recebendo do Senhor e de toda a espiritualidade amiga dessa casa, de Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, todos esses espíritos amigos e protetores que estão aqui junto a nós, essa luz divina, essa luz que ilumina os nossos corações e ilumina os nossos caminhos, que onde quer que estejamos, possamos levar essa luz para os nossos lares, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa caminhada. Que essa luz, esse amor de Deus nosso Pai, fique sempre junto a nós, em nossos corações, abrindo as nossas portas e iluminando as nossas vidas e de todos aqueles que amamos e queremos bem, e de toda essa humanidade que ora passa por momentos tão tribulados, tão tortuosos, mas que com amor, com fé, com esperança e bondade, isso tudo passará. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós. Obrigado, Pai. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças.